Fala pessoal, hoje a gente vai conversar sobre insulinoterapia em diabéticos tipo 2. A gente já conversou sobre insulinoterapia em diabético tipo 1 e agora a gente vai conversar sobre insulinoterapia no diabético tipo 2. Vamos falar um pouquinho o que é o diabetes tipo 2, o que é que causa, né, essa resistência à insulina. Vamos falar um pouquinho sobre medicação oral, reeducação alimentar, mudança de hábitos para hábitos mais saudáveis e vamos falar também sobre alguns diabéticos que evoluem, de repente, para tomar insulina, a medicação que normalmente o diabético tipo 1 utiliza. Né? Diferentemente do tipo 1, apesar do nome ser muito similar, os tratamentos são bem diferentes. Beleza? Espero que vocês gostem desse nosso papo. Esse é mais um episódio da SBD Cash, o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu sou o Fred Prado, diabético tipo 1 há mais de 10 anos, conduzo as redes sociais Vida Diabético, e quem está comigo é o meu parceiro, Dr. Fernando Valente, que vocês já sabem, médico neurologista, professor universitário, e que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre isso aí. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo, vamos nessa. Obrigado, Fred. Fred, olha, você começou muito bem aí em pontuar que diabetes tipo 1 é totalmente diferente de diabetes tipo 2 na questão da insulinoterapia. O tratamento pode até ser com as mesmas insulinas, mas a dose é diferente, o momento de introdução da insulina é diferente. Então, uma pessoa com diabetes tipo 2, ela pode passar um longo tempo ou até não precisar de insulina. Um longo tempo sem insulina, com um tratamento oral, tá? Ou mesmo injetável, que não seja insulina, também existe um tratamento que é uma injeção e não é insulina, tá? Mas ela pode vir a precisar de insulina. Então, o diabetes tipo 2, como nós já conversamos num outro momento, ele acaba aparecendo depois de uma certa idade, em função principalmente de ganho de peso ou de uma distribuição de gordura inadequada, uma distribuição mais na região abdominal, na barriga. E isso aumenta a resistência à insulina. Então, a resistência à insulina causada pelo excesso de peso, ou até também pela diminuição de quantidade de músculo, que vai caindo com a idade. Tá? E se tem menos músculo, o corpo vai tendo mais dificuldade de consumir aquela glicose, aquele açúcar, né? Tirar do sangue e utilizar como fonte de energia, porque está tendo uma diminuição da massa muscular. Tá? Então, isso gera uma resistência à ação da insulina, e o organismo, o pâncreas, precisa produzir mais insulina para compensar, para conseguir vencer essa resistência à insulina. De maneira que a pessoa que tem excesso de peso, principalmente gordura na barriga ou pouco músculo, ela precisa, às vezes, o pâncreas precisa produzir 2, 3, 4 vezes mais insulina para manter um valor de açúcar no sangue normal. Tá? Acontece que se a gente abusa muito e põe muito trabalho para o pâncreas, esse pâncreas vai conseguir, por um momento ali, trabalhar bem, conseguir manter o valor da glicose normal. Mas vai chegar um momento em que não vai mais dar. Você vai exagerar no trabalho para o seu pâncreas. É como se você trabalhasse de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Vai ter um momento em que você vai cair doente. Você precisa descansar. Você não pode receber uma sobrecarga de trabalho muito grande. Né? E a mesma coisa com o pâncreas. Se você colocar uma sobrecarga de trabalho muito grande, vai exigir demais e vai ter um momento em que realmente vai evoluir com uma falência de produção de insulina pelo pâncreas. Então, em geral, ao diagnóstico, a pessoa com diabetes tipo 2 já tem pelo menos 50% de função do pâncreas perdido. Tá? E à medida em que passam os anos, isso
vai se agravando. E pode chegar um momento em que o pâncreas produz só aquele 10, 20, 30% que é a quantidade inicial ao diagnóstico que o pâncreas da pessoa com diabetes tipo 1 produz. Né? Então, pode chegar um momento em que a pessoa com diabetes tipo 2, mesmo fazendo uma alimentação melhor, um exercício físico, usando tratamentos não insulínicos, pode vir a precisar de insulina. Faz parte da evolução da doença. Tá? O diabetes tipo 2 é uma... Na verdade, todos nós vamos tendo perdas funcionais ao longo da vida. Nós vamos perdendo músculo, vamos perdendo osso, quanto mais passa o tempo na idade, né, depois dos 30, 40 anos, vai havendo uma perda de capacidade respiratória, de função do rim, de neurônios e também da função do pâncreas. Então, pode haver um momento em que a pessoa com diabetes tipo 2 precisa usar insulina e não é por isso que o diabetes dela virou diabetes tipo 1. Não, ela continua tendo diabetes tipo 2, mas agora precisa usar insulina. Tá? Interessante dizer que o diabetes tipo 2 é a grande maioria, né? A prevalência maior aí na estimativa da SPD, me corrija se eu estiver errado, 16, 17 milhões de pessoas com diabetes no Brasil, né? Sendo que metade não sabe que tem essa condição, essa doença, enfim. Desse total aí, 90%, 92% é em torno de... 90, 92% é de pessoas com diabetes tipo 2, né? Só aí 8, 10% de diabetes. Óbvio que tem os outros tipos, né? Que a gente não cabe nem falar tanto aqui, mas em geral é a grande maioria, né? É o tio, é o vizinho, que geralmente está com um pouco sobrepeso. Tem uma questão genética e hereditária também importante, né? Além da questão ambiental, né? Que também não é aquela coisa de, meu pai teve diabetes, tipo 2 eu vou ter também, não é isso, né? Existe, talvez o grande fator seja mais você, os seus hábitos, né? Do que propriamente uma predisposição para que você tenha alguma coisa, né? Fala um pouquinho sobre isso. Isso, Fred. Olha, a obesidade, ela está muito ligada ao diabetes tipo 2, ou eventualmente sobrepeso, ou às vezes nem isso, o peso está normal, mas a concentração de gordura na barriga. Então, cada pessoa tem ali realmente uma genética diferente que predispõe, em maior ou menor grau, a pessoa desenvolver uma ou outra doença, tá? Uhum. Quando a gente... Então, por exemplo, para a obesidade, são múltiplos, pequenas... cada mutaçãozinha ou cada alteração genética ali pode te predispor um pouquinho. Então, é uma doença poligênica, quer dizer, não tem uma anormalidade genética que vai determinar, na maior parte dos casos, que a pessoa desenvolva obesidade. Ela pode ter uma predisposição para desenvolver obesidade e desenvolver se ela criar o ambiente para aumento de peso. Então, o que é criar o ambiente? Na realidade, nós estamos criando ou vivendo nesse ambiente mesmo sem querer, porque nós estamos expostos a uma fartura de propaganda, de comida, de produtos industrializados, e a gente começa a... Estresse, sedentarismo. Sedentarismo, trabalhando, né, ali sentado, e a gente, essa vida moderna, a gente começa a achar que todo mundo faz, tal, que isso é o que deve ser feito, e não é. Então, isso vai predispor a aparecimento do diabetes tipo 2 numa pessoa que tem uma predisposição genética um pouquinho maior. Tá? Mas também o próprio processo de envelhecimento, ele conta para o aumento de resistência à insulina, que vai trazer consigo, eventualmente, uma elevação no açúcar no sangue, um aumento da pressão arterial, uma alteração nos níveis de gordura no sangue, que é o que a gente chama de colesterol, né, e triglicérides, enfim, também estão ligadas ao diabetes tipo 2. Mas pode haver um momento em que a produção de insulina é tão baixa que precisa usar insulina. Quem é que vai dizer isso? Primeiro, como a pessoa está, se ela está bem, ou se ela começa a emagrecer,
se ela começa a urinar com muita frequência, acordar à noite várias vezes para urinar, ou urinar numa quantidade a mais, desproporcional, e aí passa a sentir mais sede, que são sintomas tipicamente associados a quem tem diabetes tipo 1, né, quando aparece o diabetes, mas a pessoa com diabetes tipo 2 também pode vir a ter esses sintomas no momento em que passar a produzir pouca insulina. Tá? Então, esse é um indicativo, mas não é só nessa situação extrema, vamos dizer. Né? A gente não precisa esperar o pâncreas entrar nesse grau de falência para que realmente seja necessário utilizar a insulina. A insulina é uma ferramenta a mais, ali é um tratamento a mais para controle da glicose na pessoa com diabetes tipo 2, e, por sinal, é o tratamento mais potente. Tá? Então, se a pessoa não está conseguindo colocar a glicose nas metas, que a gente já conversou lá em outro episódio, né? Entre 80 e 130 no jejum, tá? Ou abaixo de 180 no pós-prandial, pós-refeição, né? A glicada está alta, já está usando 2 remédios e está acima dos 7% ou 7,5%, dependendo de cada pessoa, a insulina pode ser uma opção. Pode ser uma opção. Então, a insulina é um tratamento dos mais potentes, que é uma característica muito positiva da insulina, aí, ao mesmo tempo que ela está disponível no SUS, né, na forma de NPH, na forma de regular, e a gente espera que muito brevemente também seja disponibilizada insulinas análogas para todas as pessoas, né? Quem sabe com o tempo isso aconteça, tá? Mas tudo tem prós e contras. A insulina pode dar mais hipoglicemia, e aí a pessoa vai precisar monitorizar um pouco a mais. Lembrando que quem começa com insulina, quem tem diabetes tipo 2, Fred, e começa a usar insulina, ela não deixou de ter resistência à insulina. Ela continua tendo resistência à insulina, tá? E precisa de insulina porque o pâncreas e o tratamento que ela está fazendo já não é mais capaz de compensar e de segurar a glicose em valores adequados. E é por isso, por continuar tendo resistência à insulina, que o tratamento, por exemplo, com metformina e alguns outros tratamentos orais não deve ser abandonado. É claro que existem contraindicações e existe um momento para suspender a metformina que o médico, a equipe de profissionais de saúde vai estabelecer, mas de modo geral, o que em geral se suspende são sulfonilureias, que são aqueles remédios que fazem o pâncreas, estimulam o pâncreas a secretar mais insulina. Então, se a pessoa está precisando de insulina, principalmente de insulina lenta e rápida, não faz sentido continuar usando um remédio para fazer esse papel, porque isso quer dizer que o pâncreas já não tem mais reserva ou condições de colocar a insulina de maneira adequada. Legal. Diferentemente, então, para esclarecer para o pessoal, tornar ainda mais didático, diferentemente do tipo 1, que o pâncreas deixa de produzir insulina, né? A pessoa fica sem produção e precisa, logo que abre o quadro, né, geralmente com acetoacidose, com todos aqueles sintomas de perda de peso, excesso de urina, glicose muito alta, né? Ela precisa de imediato de insulina. Insulina é o remédio, né? E, obviamente, de uma reeducação alimentar, né? Não significa que ela pode comer o que ela quiser, nem está proibida de comer qualquer coisa. Ela precisa comer de uma forma saudável, assim como a atividade física, entendendo também a atividade física, qualquer que seja ela, como um importante remédio, né? Em todo esse componente aí, não só deixar a cargo da medicação oral ou da insulina, o fato de baixar sua glicemia. Existem vários componentes aí que ajudam, inclusive dormir bem ajuda muito, né? Fechar o seu ciclo circadiano bonitinho, isso é muito importante. E o tipo 2
a pessoa ainda produz uma certa quantidade de insulina, né? O que ela criou ao longo do tempo foi uma resistência à insulina, né? Muitas vezes, mas não só, fruto de maus hábitos. O que não deve também ser um sentimento de culpa, de dizer, ai meu Deus, eu tenho diabetes tipo 2, foi culpa minha, e esse sentimento de culpa acho que só atrapalha, né? A pessoa nega, não aceita, e, enfim, ela tende a não se cuidar da forma que foi. Então, o que a gente menos precisa em relação a tanto diabetes tipo 1 quanto tipo 2, ou até gestacional, outros tipos, é esse sentimento de culpa, né? De falar, eu fui culpado por isso aqui. Mais importante do que fez para trás é o que vai fazer para frente, né? O que é que você vai fazer a partir de agora? E, obviamente, conectado com o diabetes tipo 1, o que eu sempre digo para a galera é usar a medicação, obviamente, mas buscar aquela questão, né? Gerir bem a sua glicemia, que você faça atividade física e coma de forma saudável. A mesma coisa se aplica para quem tem diabetes tipo 2. Essa é a grande coincidência, talvez o grande lance dos nomes serem iguais é por isso, né? Apesar do tratamento ser diferente, da insulinoterapia ser diferente, o tratamento é muito parecido nesse sentido. Quem tem diabetes tipo 2 também precisa incorporar esses novos hábitos, esse novo estilo de vida, de também não estar proibido de comer nada assim, mas que, obviamente, não é porque você pode que você deve fazer muita coisa, né? Então, é importantíssimo que você reveja esses hábitos para que você não evolua, né? Digamos assim, descobriu diabetes tipo 2, medicação oral, aí manteve os hábitos, né, hábitos não saudáveis, aí, obviamente, você vai lesionando ainda mais o seu corpo, né? E aumentando a resistência até que você precise começar com a insulina. Mas se você rever esses seus hábitos e incorporá-los, pode ser que você nem precise utilizar a insulina, né? Fica a medicação oral, até tem muito que se fala, né, da remissão do diabetes tipo 2 também, né? Ou do pré-diabetes, né? Quem está pré-diabético acaba mudando os hábitos ali, que acaba ajudando muito, né? A reverter um cenário que parecia sem esperança. Perfeito, Fred. Você tocou em vários pontos importantes. Daqui a pouco a nossa conversa aqui vai durar 1 hora, vai evoluir para isso, porque tanta coisa importante para falar, né? Mas, em primeiro lugar, é alimentação e atividade física, e cuidado com o corpo, com o peso. Isso é para qualquer um, tendo diabetes tipo 2, tipo 1, tendo obesidade, tendo pré-diabetes, ou não tendo absolutamente nada, né? Porque se eu tenho peso bom, não tenho diabetes, tal, nem pré-diabetes, mas durmo pouco, fico sedentário, enfim, como mal, tanto qualitativamente como muito, eu vou desenvolver outra doença e vou me sentir mal também. Né? Faz parte de querer se sentir bem, você ter uma boa noite de sono, você praticar exercício físico, sentir aquele prazer pós-exercício, né? de aquela sensação boa de fazer alguma coisa que melhor ainda se for alguma coisa que você goste, né? Mas a sensação pós-exercício também é muito boa. Sim, a liberação de hormônios, né? Que inclusive são altamente relaxantes para o nosso corpo, né? Isso, e melhora tudo, melhora a ansiedade, o próprio sono, melhora o teu humor, a tua pressão. Você tende a se alimentar melhor também, né? Porque você não vai para academia e depois você fica comendo besteira, né? Você tende a comer muito melhor também. Tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado. Então, uma outra coisa importante que você falou, o diabetes tipo 1 é uma doença causada por... É uma doença autoimune, né, em que o pâncreas realmente não tem reserva nenhuma ali de insulina para produzir. Né? Mas a pessoa com diabetes tipo 1, se ganhar peso, ou ficar sedentária, ou comer demais e dormir pouco, também pode ter um pouco de aumento de resistência à insulina, que inclusive vai fazê-la precisar utilizar uma quantidade maior ainda de insulina para adequar os níveis de açúcar no sangue. Então, também a pessoa com diabetes tipo 1 pode evoluir com um ganho de peso se não cuidar adequadamente dos hábitos de vida. Né? E a pessoa com diabetes tipo 2, o quanto antes mudar o estilo de vida, melhor. Inclusive, uma vez que a pessoa descubra
e precise usar insulina com diabetes tipo 2, também isso não quer dizer que ela vai precisar usar a insulina sempre, tá? Porque às vezes a insulina, inicialmente, tirando aquele açúcar alto no sangue, muito alto, que quando o açúcar está muito alto no sangue, o pâncreas, se ele tem alguma reserva de insulina ainda, ele fica um pouco atordoado e ele não consegue jogar aquela insulina, produzir aquela insulina e secretar para fazer a sua ação. Então, isso a gente chama de glicotoxicidade, que a glicose está tão alta que o pâncreas, ele até tem uma reserva, mas ele não consegue funcionar adequadamente. Então, uma vez que a gente tire essa glicotoxicidade, normalizando a glicemia, pode ser que ele volte a trabalhar ali, a funcionar, a ponto da pessoa até não precisar mais de insulina, mas é importante frisar aqui também que não é porque os níveis de glicose normalizaram que essa pessoa não tem mais diabetes, que ela pode abandonar o tratamento de maneira nenhuma. Isso deve ser feito sempre pelo médico, juntamente com o paciente, avaliando a real necessidade de utilizar insulina ou até mesmo de partir para um tratamento oral, né? Mas toda pessoa com diabetes precisa ser adequadamente tratada com a dieta, exercício, estilo de vida e também com medicamentos na esmagadora maioria das vezes. Acho que é importante deixar claro. O último alerta aqui que acho que cabe colocar é no sentido de que o diabético tipo 2, né, normalmente o que se fala, né, é uma condição ou doença, enfim, mais silenciosa, né, diferentemente do tipo 1, que abre um quadro clássico ali de você ter escancarado os sintomas. O tipo 1, às vezes a pessoa está ali tendo 1 ou 2 sintomas e aí vai empurrando com a barriga, acha que é normal ou está associado a alguma outra coisa e é tido mais e aí você está lesionando ali o seu corpo por algum tempo. Como é que você diagnostica o diabetes, o tipo 2, só fazendo um examezinho lá, né? Ou a ponta de dedo, ou aqueles outros que a gente já falou no podcast específico sobre isso, né? Como descobrir se eu tenho diabetes. E aí, à medida que se você descobre que tem diabetes, aí você começa o tratamento certinho. Mas enquanto a pessoa não sabe que tem diabetes, que é um número alarmante que a SBD traz para a gente, né? De 50% a estimativa das pessoas com diabetes no Brasil não sabem que tem a doença e, portanto, não iniciam o tratamento. E também o risco de complicações está muito nessa galera, né? Que por não ter o tratamento acaba ficando com hiperglicemia durante muito tempo, né? E isso é muito ruim. Então fica o alerta aí para que se você tem os pais, avós, tios, normalmente, sei lá, acima de 40 anos, não tem uma idade específica, né? Mas se você tiver acima de 40 anos, redobra a sua atenção em relação a isso, coloca isso como exame de rotina, né, para que você possa ter o diagnóstico o quanto antes possível. Isso. Fred, importante isso que você colocou, que por conta desse diagnóstico tardio, muitas vezes, logo ao diagnóstico, a pessoa com diabetes tipo 2, muitas vezes já tem complicações do diabetes. Tá? E não é pouca gente. Em torno de 50% já tem alguma complicação, mas isso é tema para um outro momento, né? Então, para finalizar, a insulinoterapia pode ser necessária para o diabetes tipo 2 também, porque a capacidade de secreção de insulina ela vai diminuindo com o tempo. Se a glicose fica alta, isso acelera essa progressão da doença. Se a glicose fica boa, esse processo é lento de perda de função do pâncreas. Tá? E aí pode chegar um momento que precisa usar insulina, diferentemente do diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, a gente, em geral, entra primeiro com insulina basal, em uma dose menor do que a que usaria, dose total de insulina, em geral, é diferente do esquema ali do diabetes tipo 1, mas que pode precisar ir aumentando, e aí se a pessoa é sedentária, ganha peso, vai cada vez mais aumentando, e aí fica difícil. Né? Por isso que é muito importante frisar aqui, novamente, a necessidade de sempre ter um estilo de vida adequado. Beleza, Fred? Maravilha. Mais uma vez, obrigado aí, missão cumprida, mais um tema para essa galera ficar fera, né? Botando em prática tudo e principalmente disseminando coisas boas, né?
Não guarda para você, não. Fala aqui do podcast para os seus vizinhos, para os amigos, para os parentes, manda para todo mundo e vamos multiplicar coisas boas, né, para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, e conhecimento, obviamente, gera transformação se colocado em prática. Beleza? Obrigado mais uma vez, doutor Fernando, e a gente se vê no próximo podcast. Grande abraço. Abraço.